Uma boa noite a todos. Muito boa noite para você. A rede de alerta das variantes do SARS-CoV-2, coordenada pelo Instituto Butantan em São Paulo, registrou pela primeira vez sublinhagens da Ômicron no estado de São Paulo. São as variantes BA4 e BA5 que surgiram na África do Sul e atualmente seguem em expansão por toda a Europa. A BA4, por exemplo, foi detectada numa mulher de 74 anos que morava em São Paulo. Já as amostras da BA5 foram detectadas em 2 homens de 25 e 34 anos de idade e em 4 mulheres em São José do Rio Preto e também em Ribeirão Preto, interior do estado de São Paulo. E aí vem a pergunta, né, Israel? Estamos diante de uma quarta onda, as variantes são mais agressivas? Quem está com a gente nesta noite é o médico infectologista e doutor pela USP, Marcos Boulos. Boa tarde, doutor. Muito obrigada pela sua participação no Band Entrevista desta noite. Boa tarde, é um prazer estar com vocês. Doutor, eu deixo essa pergunta aí, né? Todo mundo falando da Ômicron, ela é mais transmissível, mas ela é menos letal, menos agressiva. Só que pelo que a gente tem acompanhado com esse aumento do número aí de casos de Covid positivados, a Ômicron BA4 ou BA5, parece que elas estão vindo de uma maneira mais forte. As pessoas, elas dizem que é uma gripe extremamente forte. A gente pode estar diante aí realmente de uma nova onda da Covid-19, de uma quarta onda? Bem, nós costumamos dividir em ondas, quando aumenta e diminui a onda, aumenta a onda, mas veja, isso é apenas circunstancial, no meu entender. Nós estamos num momento que estamos praticamente chegando no inverno. É uma época do ano em que as doenças de transmissão respiratória aumentam muito. E não é só a Covid. As doenças respiratórias transmitidas pelo vírus da gripe aumentaram bastante também. Isso tem também levado a um aumento das internações por doenças respiratórias variadas, não só a Covid, eu explico. Então, não é estranho que nós tenhamos aumento. Ainda mais corroborado com isso, o fato das pessoas abandonarem mais a máscara no ambiente interno. Isso, enquanto as pessoas mantinham máscaras, nem gripe se pegava. Esses 2 últimos anos houve uma diminuição dos casos de gripe pelo uso da máscara. Quando começa a diminuir o uso da máscara, começam a aparecer gripes que não estavam aparecendo. E agora, até com orientação dos poderes constituídos, que as máscaras podiam ser liberadas no ambiente interno, isso fez com que as pessoas relaxassem e a transmissão começa a aumentar outra vez. Inverno, mas sem o uso da máscara, tem feito com que aumentasse o número de casos. Doutor, como o senhor acabou de comentar para a gente aqui no Band Entrevista, houve um declínio no número de casos, até mesmo de síndromes gripais. O senhor acredita, então, que essa recomendação realizada pelo governo do estado de São Paulo para voltarmos ao uso do item facial de proteção, que é a máscara, veio em boa hora, doutor? Sim, eu diria para você que a boa hora era não ter liberado o uso das máscaras em locais fechados. Ainda nós não tínhamos motivos para liberar. Nós tínhamos acabado de liberar em ambiente aberto, não deu nem para avaliar o que aconteceu e já liberaram na semana seguinte para o ambiente fechado. E, coincidentemente, estava aumentando o número de casos naquele momento, mostrando que o simples liberação no ambiente externo já não era tão confortável assim. Isso fez com que nós mantivéssemos um tempo aqui, mesmo com a diminuição que ocorreu a seguir, mas exposto a uma contágio maior. Apenas eu acho que hoje só nos transportes públicos aqui em São Paulo que você mantém máscara obrigatoriamente. Locais fechados eles estão liberados, shoppings as pessoas estão sem máscara, em vários lugares sem máscara. Isso faz com que você aumente muito a transmissão e isso fez com que nós tivéssemos um outro pico da doença, mas eu não acredito que nós tenhamos mais substrato, porque nós tivemos muitos casos de infecção e muita gente vacinada, não tem substrato para você ter uma nova onda ou você tem um aumento importante. Isso eu creio que é apenas por questão de uma época mais fria, nessas semanas, as pessoas têm mais contato e é possível que isso volte a reverter nas próximas semanas também. Agora, o senhor acredita que a Ômicron BA4 ou BA5, como eu comentei no início do programa, algumas pessoas relatam ser um sintoma de uma gripe muito forte, né? As pessoas ficam literalmente derrubadas aí por uma semana, 10 dias. Ela pode também
vir a ser letal? Se sim, em quais casos? Não, veja, qualquer doença por vírus, mesmo doenças por vírus bobinhas, que a gente chama, que são gripes, a própria Covid é uma doença por vírus que não é intensa, mesmo nas formas da Delta, que é muito mais grave que a Omicron, né? Ela não é tão intensa. É que o número de mortes é tão acentuado porque nós estamos tendo muitos e muitos casos. Nós tivemos muitas dezenas de milhões de casos aqui no Brasil. Obviamente, morrem em qualquer doença viral, você pode ter um número de casos que morrem que tem a doença grave. A gripe também é assim. Inclusive, Covid não mata muito mais que a gripe simples, né? Que a gente tem, que às vezes H1N1 até tem graus de letalidade maior que da Covid. Então, o que acontece é que doenças por vírus, dependendo da situação imunológica da pessoa que se infecta e da evolução, você pode ter uma evolução mais benigna ou mais maligna. Então, não dá para falar em intensidade maior num quadro de infecção por vírus, porque isso oscila mesmo. A maior parte das pessoas não tem quase nada. Até descobre porque fizeram o teste quando vão fazer o teste. A boa parte tem uma doença viral aguda rápida. Alguma parte tem a doença mais intensa, como você está referindo. É uma parte da população. E outros têm uma doença mais grave. Mas se você avaliar o que tem acontecido com o Covid, as infecções que estão acontecendo após o surgimento da variante Ômicron são muito menos intensas em intensidade e gravidade do que a Delta e as outras que nós tivemos, com uma transmissão muito mais acentuada. Isso, de uma certa maneira, ajudou que a população ficasse mais infectada, porém mais imune também. Agora, a Covid, a exemplo da gripe, não dá imunidade por muito tempo. Então a pessoa pode se infectar mais de uma vez. A vacina também não dá proteção por muito tempo, então a pessoa pode se infectar, apesar da vacinação, algum tempo depois da vacina. Então, por isso que nós temos que manter os cuidados até que a curva comece a decrescer para valer, né? Ainda estamos ainda na pandemia, eu acho que estamos próximo ao fim da pandemia, mas ainda é necessário manter os cuidados, porque os casos ainda acontecem. E como aconteciam muito, não acontece tanto, mas acontece, né? E às vezes tem essas oscilações um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, mas a curva é uma curva decrescente, se você pegar com o tempo, e não deve durar muito mais tempo como a epidemia. Vai durar como endemia posteriormente, e nós vamos ter essa doença a partir daqui para sempre, né? Anualmente. Dr. Boulos, a gente vai comentar mais sobre essa alta de internações e infecções pela doença por conta da Covid-19 no estado de São Paulo, porque o Band Entrevista faz a primeira parada e volta em instantes com novos destaques aqui na tela da TV Band Vale. Estamos de volta com o Band Entrevista desta noite, que recebe o médico infectologista Dr. Marcos Boulos, que é sênior da USP, e traz as informações a respeito das novas transmissões das infecções pela Covid-19, que aumentaram no estado de São Paulo, né, Sol? Pois é, o que pode mudar, né? A gente está falando da chegada aí de variantes da BA4, da BA5, da Omicron. O Dr. Boulos está fazendo aí um alerta para que continuem os cuidados. Achou muito cedo, né, a liberação do uso de máscaras, que a boa hora era não liberar as máscaras. Mas, enfim, doutor, vamos voltar a falar um pouquinho sobre a transmissibilidade dessa Omicron, né? Muita gente fala assim, posso dar um abraço? Posso dar um beijinho? Pode, porque eu estou imune. Isso realmente não existe, essa imunidade que muita gente acha que tem. A imunidade só no começo, pouco tempo depois da infecção, você pode ficar imune, talvez durando uns 2, 3 meses, chegando no máximo em 6 meses que você pode ter a doença outra vez, até antes disso pode em alguns casos, né? A imunidade de fato não é você garantida com uma doença viral de transmissão respiratória, não é só a Covid, a gripe é a mesma coisa, né? Mas a Covid, independente de qual variante que é, a Omicron, da Omicron, ela é uma doença, é uma infecção bastante intensa, infecta com maior facilidade, mas de fato a gravidade é menor. Nós estamos aumentando o número de casos internados, mas são casos de baixa gravidade. Não está aumentando a demanda em UTIs, que foi o que aconteceu naquele caos de um ano atrás com a Delta, em que faltaram leitos de UTI, as pessoas morriam até fora da UTI porque não tinham leitos. E não é isso que está acontecendo e que vai acontecer com esses casos. As pessoas podem se infectar, podem. Mesmo independente da vacina ou de ter tido a infecção alguns meses atrás. Porém, a doença certamente será mais leve do que seria se não tivesse tido a infecção anterior ou se não tivesse tomado a vacina.
Por isso que a vacina é fundamental para diminuir a intensidade da doença. Doutor Boulos, quando a gente pensa nos casos que tivemos da Covid-19, naquele pico no primeiro ano da pandemia, depois na segunda e terceira onda, a gente reflete sobre os comércios que ficaram fechados e também as ações especiais em eventos, shows e até mesmo jogos de futebol. O senhor acredita, o senhor como uma pessoa que entende mais do que a gente, estamos aprendendo com o senhor nessa noite aqui no Band Entrevista, seria a hora da gente parar com esses eventos, dar uma segurada para tentar conter, já que o estado de São Paulo acende essa luz amarela, esse alerta para os casos da BA4 e da BA5, não só na capital paulista, mas na região interiorana, no norte do estado de São Paulo, doutor? Veja, é uma pena que nós teríamos liberado a maior parte desses eventos até muito precocemente. Agora fica difícil, né? Porque eu entendo que até vários desses contratos já foram realizados, já foram pagos, então, economicamente, a gente tinha falado, a economia tinha que ir ao reboque da melhora da infecção, porque isso não é um problema econômico, é um problema sanitário. A economia veio a reboque disso. Se você resolve o problema sanitário, você resolve o problema econômico. Agora, se você não resolver o sanitário e quer começar a liberar o econômico, nada fica bom. O sanitário piora e a economia, hora tem que piorar, hora melhora, hora piora, tem que fechar outra vez, etc. e tal. Eu acredito que shows fechados deveriam ser postergados nesse momento, se possível fosse. Aberto, não. Aberto já está liberado, a gente sabe que a chance de você pegar no dia a dia, na rua, excluindo grandes aglomerações, é difícil, aí é mais difícil de pegar. No ambiente aberto, se você vai à aglomeração, tem que usar máscara. Agora, no ambiente fechado, até com máscara, se você tiver festas, por exemplo, eu moro aqui em São Paulo, no bairro de Perdiz, que é próximo do Espaço das Américas. Nessa fim de semana passado, tinha uma fila de meninos e meninas, por causa que teve show aqui no Espaço das Américas, parece que um show muito badalado de um cantor, um artista que eu não conheço, que é jovem, bem conhecido dos jovens, e foi um aglomerado de pessoas nesses shows. Eu sei porque, alguns dias depois, durante essa semana, meus netos que não estavam no show, mas estão na escola, tiveram que fechar as classes deles, porque vários colegas que estavam no show foram infectados, né? Então, tinha 3 casos aqui, 2 ali. Então, ou seja, as pessoas vão num show de música, obviamente estão sem máscara cantando. E o que você quer? Como que passa o vírus de uma pessoa para outra? Através da saliva. Quando você canta, você está jogando um ar de vírus para quem tem vírus no ambiente. Então, se as pessoas ficassem quietinhas, com máscara, aí tudo bem, mas não é o que acontece, né? Mesma coisa no futebol, se as pessoas ficarem com máscara, mas a pessoa está gritando, até a máscara é para entrar no estádio. Então é uma confusão, mas eu acho que, a despeito que o melhor para controlar a infecção é você não ter espetáculo, não ter pessoas muito juntas, não ter aglomerações, nós estamos no fim, né? A gente deveria ter esperado terminar. Sim. Não esperamos, agora estamos no fim. Eu acho que nós vamos ficar com esse vai para cá, vai para lá, até terminar essa pandemia aqui, pelo menos entre nós aqui, que ela diminua bastante, né? Uhum. Eu acredito que os fechados deveriam sim ser postergados, ambientes fechados, shows em lugares fechados. Doutor, muita gente não completou o ciclo vacinal, já que a gente comentou também sobre as vacinas aí contra a Covid-19, por algumas alegações. Algumas pessoas dizendo é outro tipo de variante e a vacina não foi criada para ela, ponto. Tem uma linha de pessoas que seguem por aí, né? E outras pessoas por medo da reação da vacina, né? Como é que o senhor avalia esse quadro do ciclo vacinal não completo? Ignorância pura, né? Ignorância pura, porque as vacinas não são criadas para variantes, elas são criadas dentro de um contexto em que pega toda a base de produção do vírus e reprodução do vírus. Então ela pega qualquer variante. Só podem existir mutações em locais onde a vacina pega mais que pode ocorrer algum tipo de resistência à vacina, mas nós não temos isso até hoje. Nos locais em que houver, nós temos receio. Se acontecer mutação no lugar onde a vacina atua, aí pode ter problema. Mas hoje, nem mutações importantes tendem a ocorrer devido à diminuição da circulação do vírus entre nós e das pessoas estarem
ou imunizados ou tiveram infecções. Há mais de 20 milhões de pessoas infectadas, certamente mais do que 30 milhões estiveram infectados. Isso faz com que dificulte a formação de variantes entre nós. Teria que ser uma variante importada, geralmente da África, onde o estado imunitário ainda de vacinação é baixo, em que podem aparecer variantes mais intensas que podem ser resistentes à vacina. Então, isso não acontece, não tem isso aqui. Com relação a reações, efeitos adversos, você tem uma vacina que, eventualmente, as vacinas que são que é complexa com vetor viral, que a gente usa um adenovírus humano, animal, desculpa, adenovírus animal, você pode ter reações por curto período de tempo, que é uma reação como se fosse gripado, febrícula, que dura no máximo 24 horas e fica boa. Não tem nenhuma reação importante com a vacina, com essas vacinas. Diferente de outras vacinas que eventualmente podem ter problemas, essas não tem mesmo, né? As reações são discretas no caso das vacinas por vetor viral. As vacinas da Coronavac, as vacinas por RNA mensageiro, nenhuma delas causa reação. Doutor Marcos A não ser Boulos. local, a picada. Sim, e isso a gente vai comentar também no próximo bloco, porque o doutor Marcos Boulos continua com a gente no Band Entrevista. Vamos para mais um intervalo comercial e, claro, daqui a pouco a gente comenta sobre a possibilidade de novas transmissões pela varíola do macaco. Não saia daí, aqui é o Band Entrevista, muita informação e prestação de serviço para você. Ômicron e a chegada das variantes. A descoberta de mais variantes pode trazer de volta restrições em todo o estado de São Paulo? Essa é a pergunta que a gente fez agora para o médico infectologista e sênior da USP, Dr. Marcos Boulos, que traz informações e também chama a atenção, né, Solange? A questão da varíola do macaco, né, Sol? Pois é, doutor Marcos. Esse ano eu vou contar uma coisa para o senhor, né? Como diz aqui na região. Covid-19, tem a gripe, dengue, chikungunya, zika e agora a varíola do macaco. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre a varíola do macaco para a gente. Realmente, que faltava, né, Sol? O macaco levou a culpa ou ela é transmissível mesmo por ele? Veja, a primeira coisa, desde que a população humana subiu no tamanho, na dimensão que nós estamos com aproximadamente 7 bilhões de habitantes no mundo, o homem saiu dos seus limites. Ele entra nas matas, vive com os animais, na floresta, come animais silvestres, ou seja, se alimenta e tem contato com animais que antes nós não tínhamos. Então, doenças que eram próprias e típicas de animais, elas infectam o homem e sofrem mutações e podem ocasionar pandemias. Todas as últimas pandemias, as doenças endêmicas, são de origem animal, né? Então, ou seja, quase 70% de todas as endemias conhecidas no mundo são de origem animal. Então, veja como que nós estamos. Varíola de macaco. O nome macaco é porque o macaco foi o mais infectado. Ele é de origem de roedores, né? O macaco se infectou, mantém essa endemia na África já há algum tempo, não é de agora. Você tem dois tipos, a do Congo e do oeste da África, elas são um pouquinho diferentes, e o homem eventualmente pode se contaminar. Como você pega uma varíola? Ou pelo contato com a vesícula, com aquelas bolinhas, né, que a varíola é feita de umas bolhas, como a catapola, né, que tem um contato com a varíola, ou por via respiratória. Então, isso pode ter. Ela vai se transformar numa pandemia? É muito pouco provável. Precisa dar sopa para o azar para ela se transformar. Por quê? Porque o contágio não é tão grande. Ela não tem mutações ainda no homem que facilite essa transmissão. Como essa varíola do macaco atingiu alguns países europeus, e de lá, que pode vir para cá na maior parte das vezes, a maior parte dos países tem um serviço de vigilância epidemiológica adequado, que geralmente consegue detectar os casos, como estão detectando, e consegue, de uma certa maneira, rastrear por as pessoas que tiveram contato para poder proteger. Então, é possível que se consiga segurar isso e não tenha um impacto muito maior. A minoria das infecções virais do mundo, mesmo de origem animal, se transforma numa epidemia importante. Às vezes, você vê, o ebola aconteceu, mas foi na África. Em alguns lugares acontece mais, mas ela não se transforma em pandemia de uma hora para outra. Isso tem que haver mutações humanas com transmissão por via respiratória, o que às vezes nem sempre é tão fácil de ocorrer. Doutor, então vamos trazer a informação completa para a população que está nos assistindo aqui pela tela da TV Band Vale. A varíola do macaco é um problema que pode se tornar real e contaminar mais pessoas aqui na região? Está longe, está perto de acontecer? Sei que é muito tênue a gente comentar isso a partir de agora,
mas queria que o senhor desse uma explicação para a população. É possível que uma epidemia de casos, como está acontecendo em alguns países na Europa, aconteça com mais força aqui na nossa região e também no nosso país, doutor? Na Europa não está acontecendo uma epidemia muito importante, em alguns casos, em alguns lugares, né? Isso Sim. pode ocorrer, sim, isso é claro que pode ocorrer. Mas por isso que a vigilância tem que trabalhar direitinho, a vigilância epidemiológica. O que acontece? Como nós sabemos os países que estão ocorrendo, normalmente eles vêm por via aérea, né? Agora que eu estou sabendo que parece que tem um caso também aqui, talvez na Argentina, que eventualmente pode vir por via terrestre, mas a maior parte das vezes vem por via aérea da Europa. Então a gente faz uma espécie de uma barreira nos aeroportos, nos voos que vêm das regiões onde pode estar ocorrendo, para orientar a população que está chegando com relação à possibilidade dessa infecção e o que tem que ser feito. E, de uma certa maneira, rastrear. Se houver um caso, cercar esse grupo que teve contato para tentar segurar a transmissão. Isso é o que se faz com toda doença que está acontecendo no mundo, quando vem para qualquer país e no nosso, inclusive, né? Então, isso está sendo feito, a gente está se acompanhando isso. Que pode ocorrer, pode, mas isso não é muito provável que ele se dissemine de maneira importante. Ok, doutor, antes da gente terminar, mais rapidamente, a gente não pode deixar de dizer, perdão, em relação à Covid-19, a BA4 e BA5, Ômicron, né? Em relação às crianças, nós estamos vendo as crianças serem infectadas também, coisa que não acontecia antes. Assim, as crianças elas são menos intensamente infectadas pelo Covid, muito menos do que você vê na gripe, quando você vai falar em vacinação, as crianças são as primeiras a serem vacinadas, porque elas podem ter casos, os casos podem ser mais graves. Por um fator que a gente não sabe explicar, o porquê as crianças no Covid tiveram menos infecção. Por isso elas foram postergadas a vacinação delas, porque elas eram mais graves nos idosos e nos adultos e aqueles que maior grupo de risco. Agora, as crianças estão sendo mais infectadas porque elas estão mais atrasadas na vacina. Começaram a vacinar muito tarde, já foi praticamente no fim do ano passado. Então, agora as crianças, vamos supor, os jovens que estão recebendo a terceira dose da vacina, aqui pelo menos no estado de São Paulo. Então, ou seja, eles estão atrasados, eles estão recebendo menos vacina, então eles podem estar mais infectados agora. Uhum. Mas é questão apenas temporal, provavelmente até com as infecções que estão ocorrendo e com a continuação da vacina, isso deve se controlar rapidamente. Assim seja. Doutor Marcos Boulos, como foi Boulos, em ter o senhor aqui no Band de entrevista conosco, suas orientações, explicações, agradeço demais, viu? O senhor ter aberto espaço na sua agenda para nos esclarecer. Muito obrigada, doutor. Prazer falar com vocês e uma boa noite a todos. Boa noite. E olha, o Band de Entrevista ele fica por aqui, mas sempre com o encontro marcado contigo, aos sábados às 10 para as 7 da noite. Uma boa noite a todos. Aproveitem então o final de semana. Tchau, tchau. Excelente final de semana para você. Um abraço. Até mais.